Olá pessoal, bem-vindos, né? Sei que vocês estão aqui com a mesma pergunta que eu, né? Se você não assistiu o vídeo do sábado passado, assista, tá? Onde eu fiz uma investigação aí junto, né? As energias superiores sobre o resultado do Oscar 2025, né? Mas, poxa vida, né? A gente investigou ali e, de uma certa maneira, a gente viu as tendências, mas o universo meio que falava que ainda era um pouco cedo para se saber ainda, com certeza, e que tinha muitas coisas correndo por debaixo do pano, tá? Então, só tô te dando resumo, assiste a previsão anterior, tá? Aqui neste canal, tá? Mas possivelmente eu ainda vou fazer mais uma mais para perto do Oscar. Mas essa previsão aqui é sobre o BAFTA, né? O prêmio britânico, que é o equivalente ao Oscar. Então, o filme Ainda Estou Aqui está participando desse prêmio, né, como um dos candidatos a melhor filme estrangeiro, tá? Infelizmente a Fernandinha foi esnobada aí, né, na sua atuação como melhor atriz, e a gente pode até começar a pergunta por isso, né? Como ela está, quais as expectativas dela, porque ela não foi indicada. A gente pode começar sondando aí, mas a gente vai fazer a pergunta que todo mundo quer saber, né? O BAFTA de melhor filme estrangeiro vai para qual filme, né? Vai para o Ainda Estou Aqui ou vai para outro filme? E, claro, né? A gente já começa a sondar o que isso influencia na opinião dos críticos, dos votantes também para o Oscar 2025, tá? Porque esse daqui é o assunto que está mobilizando o Brasil de uma certa maneira, né? Muito orgulho de ter um filme brasileiro tão bem quisto, bem falado aí no país. Vamos lá, primeira pergunta aqui, vamos ver sobre a energia da equipe em relação a este evento BAFTA, né? Como está a equipe, diretor, atores, em relação à premiação de hoje, BAFTA. Você vê aqui, Rose, que fala muito como se eles não estivessem tão empolgados, porque eles têm uma visão um pouco mais racional sobre este evento, tá? E é como se eles estivessem esperando não ganhar o prêmio, tá? Essa que é a mensagem que eu sinto aqui com Roses, né? Rosas. Tá? É como se eles estivessem tentando avaliar a situação de uma maneira mais crítica, de uma maneira mais estratégica, porque eles não sentem o amor, tá? Eles não estão sentindo que os votantes do BAFTA vão escolher o filme. Então essa aqui é a energia que captei aqui, complementada aqui com força. Eles estão tentando também dominar essa questão do ego, né? Estão tentando não se inflamar, não ficarem tão apaixonados, né, crendo que as coisas vão acontecer. Eles encaram também as chances que eles têm muito pequenas, tá, de levar esse prêmio, tá? Complementa com, eu até escolhi aqui um tema mais grego, porque, né? A Fernanda Torres está sempre mencionando aí as suas raízes do teatro clássico, né? Raízes do teatro grego, e eu me inspirei nisso, tá? Temos aqui o bird, né? O pássaro, que tá falando aqui pra gente, tá? Que é como se eles aguardassem uma mensagem, como se eles talvez tivessem acesso a algumas conversas de bastidores que fazem eles pensar isso, tá? Tem uma comunicação correndo que não chega aqui até nós, meros mortais, né, que estamos fora deste círculo, tá? Mas eles têm acesso a algumas conversas, e essas conversas aqui que estão deixando eles um pouco pessimistas, tá? Então essa aqui é a energia da equipe, tá? Dos produtores, diretores, né, atores para o BAFTA, ok? Mas vamos lá, né? E em específico, vamos aproveitar que a gente está aqui e perguntar da Fernanda, né? Fernanda Torres, como ela encarou, né, a situação de não ter sido indicada ao prêmio de melhor atriz no prêmio britânico. Como foi? Como que ela encarou? Já virou aqui um eclipse, tá? E temos 3 cartas aqui, um eclipse, temos o xadrez, né? E temos o
corselet, né? Corselet, corset, aqui, né? O espartilho, como a gente chama aqui no país. Tá? Então a gente sente muito, tá, que ela encara isso como muito ruim para a estratégia do filme e para sua própria estratégia, tá? Ela sente que houve uma tramóia política, assim, que ela, né, uma politicagem para que ela não fosse indicada, tá? Como se houvesse uma tentativa de ofuscar o brilho do filme e também da candidatura dela, tá? Então aqui ela sente-se assim restringida, né? Como se realmente ela percebesse, ela entendesse que existe uma politicagem impedindo que ela tenha essa evidência, né? Porque afinal de contas, quanto mais prêmios importantes a Fernanda ganhar, quanto mais prêmios importantes o filme ganhar, né? Porque não é qualquer prêmio que vale a pena, né? Tipo o Derby que o filme ganhou esses dias, aí não é um prêmio tão importante, né? Tem prêmios mais importantes e esses prêmios fazem bastante peso na campanha de um filme, né? Então ela sentiu sim o baque, sentiu que foi politicagem, tá? Essa é a informação aqui, tá? Isso restringe muito o discurso de campanha dela, né? Porque ela teve a oportunidade de fazer um discurso e se colocar em evidência para muita gente, tá? Complementa com um Cavaleiro de Ouros. E aqui sinto muito, assim, tá? Uma impressão de que a sensação dela, tá? É que o filme é muito pequeno, de que o orçamento é muito pequeno, de que as chances são muito pequenas exatamente por falta de poder financeiro, de poder político deste filme, tá? Da equipe em si, dentro do mundo ali, né, dos críticos de cinema, tá? Ela sente que é uma situação muito de Davi lutando contra o Golias, né? Assim, é essa sensação que ela tem, a Fernanda, tá? Complementa aqui com a cegonha, tá? E tem assim uma sensação, né? Primeiro, né? Toda a questão de ser estrangeiro, de falar outra língua, que isso também prejudica. Ela sente dessa maneira e ela também sente assim um peso da indústria, tá? Essa sensação, coisas que ela não vai ficar falando ainda mais em campanha, né? Ela sente assim que existe coisas que nunca mudam, tá? Coisas que vão ser sempre daquele mesmo jeito, porque existem para favorecer determinados nichos. É assim que ela sente. Mas ela não vai falar isso, né? Porque é uma coisa... comprar uma briga muito enorme ainda, mais, né? Numa situação assim, não tem nada a ganhar se ganhar, tá? Mas essa daqui a pergunta foi o que ela sente, como que ela tá sentindo, e que ela racionaliza desse jeito conforme as cartas, né? Tá bom? Que mais? Agora vamos falar aqui, vamos fazer a pergunta, né? Já estamos lá, né? Vai ser uma leitura bem curta, né? Como os críticos viram o filme, os críticos votantes, né? Quem vai votar no BAFTA, como eles viram o filme? Aqui tem, né, o Coelho Branco e Dentro de Alguns Dias. Aqui tá interessante, tá? Porque é como se eles tivessem se sentido dragados para dentro de uma história, como se eles conseguissem ter tido acesso a ver a intimidade de algo, a intimidade de alguém, tá? Foi necessário para muitos, tá, fazer pesquisa de contexto também, para poder melhor entender o filme, tá? E aqui tem uma coisa interessante, né, que caiu também a carta 7 e 7, tá? Caíram essas cartas. Tem energia de Sagitário, uma energia que é muito ligada ao estrangeiro, né? Então tem um certo exotismo aqui. E também me coloca muito a sensação de que a gente ainda vai saber, ainda depois do BAFTA, opiniões mais abertas, mais sinceras sobre, né, a opinião dos críticos lá, das pessoas que votaram, né, dos votantes, tá? Então, tem muito assim uma sensação deles terem sido dragados para uma história, conhecido uma intimidade, terem
descoberto coisas que eles não sabiam, né, através deste filme, dessa história, tá? Não sinto aqui, né, por essas cartas aqui, que houve houve uma situação de ficarem apaixonados, tá? Mas vamos saber mais, né? O que cai aqui? Que Cavaleiro de Copas é que fala assim, né? O que o Cavaleiro de Copas aqui até me contradiz, né? Que traz assim uma surpresa, tá? Que muitos se surpreenderam ao gostarem do filme, tá? Se surpreenderam muito com a indicação para assistir esse filme, e aqui me diz muito assim sobre gostaram, muitos deles gostaram, tá? Tem aqui o Sol, tá? É um filme que chamou atenção, sim, dos votantes, tá? Que eles veem o filme como algo a ser digno de ser votado, tá? Muitos querem votar neste filme, sim, tá? Muito bem, então muitos devem ter votado, né? Muito bem, gostei. Os votantes viram assim, agora a gente pergunta, né? Pergunta final, né? Vamos lá. Gente, se vocês derem um like nesse vídeo, tá? Eu vou entender que vocês gostam desse tipo de assunto e trago, né, mais assuntos assim nos próximos fins de semana, tá? Vou manter o fim de semana daí para esse tipo de assunto, né? Mais dentro da curiosidade geral das pessoas, tá? E outra coisa, se você ainda não conhece o canal, aproveita para dar uma olhadinha e ver o que você acha, tá? Ver se você se sintoniza, tá? Não é só sobre assuntos como este que esse canal serve, né? Mas tem outros assuntos aqui. Vamos ver o que caiu aqui. Eu não tinha nem feito uma pergunta, mas fiquei curiosa. Temos o contrato, uma declaração, o mestre, e temos a viúva negra. Interessante. O que isso significa dentro do contexto aqui? Porque eu não tinha feito a pergunta ainda, né? Um 5 de ouros. E caíram muitas cartas aqui, mas a que tinha virado aqui foi um coração, tá? Um coração invertido. Tá? O 5 de ouros e um coração invertido não é muito propício, tá? Para a pergunta que seria a pergunta seguinte, mas que eu não cheguei a fazer, tá? Essas cartas estavam todas invertidas na minha mão, tá? Eu coloquei aqui para saber o que elas eram. E sim, aqui fala muito sobre algo que já foi decidido, né? Algo que já foi decidido, algo que muitas vezes tem uma situação que segue uma estrutura, que segue uma instrução, tá? E temos também uma carta que não é uma carta legal, que é a Viúva Negra, né? Que é uma carta de aviso, de virada de jogo, tá? Num sentido negativo, tá? Num sentido de traição, num sentido de tramóia, muitas vezes, tá? E o 5 de ouros fala muito sobre você sair de mãos vazias de uma situação, tá? O que leva a uma tristeza, tá? Mas isso daqui não foi a pergunta, tá? Mas a gente tem que levar em consideração porque saiu aqui na mesa, tá? Então eu vou confirmar, né, com uma pergunta aqui expressada pela minha voz, tá bom? Então a pergunta é a seguinte: o filme Ainda Estou Aqui vai ganhar o prêmio BAFTA 2025 de melhor filme estrangeiro? Vamos ver aqui, né? Torcendo para que sim, né? Torcendo para que sim. Virou aqui o gato na minha mão invertido. O gato fala um pouco assim sobre uma sensação, né, nessa energia aqui, de algo que está sem conexão, que não se empolga, tá, com alguma situação, que está desinteressado, tá? Então, aqui já não me dá um ar, né, de que é uma situação tão legal. Temos o eremita aqui, tá, que tem uma energia também, né, de ir em busca de algo
Mas nessa situação aqui também pode significar que está isolado, né? Que não tem o apelo do público, digamos assim, tá? E finalmente, complementando, temos a árvore. Que interessante, tá? Interessante, porque o que significa essa árvore aqui? Porque me quebrou aqui, né? Tava indo numa sequência, mas a árvore fala sobre um crescimento, tá? O que significa a árvore? 9 de copas, aí 1 de copas, e 7 de espadas. Gente, é basicamente isso, tá? A gente vai se sentir, pelo jeito aqui, muito roubado aqui, porque tá tudo indicando, tá? Sim, que tem algo aqui que é como se fosse, quando caíram aquelas cartas, as primeiras cartas ali, né, que foram a carta do contrato, a carta do mestre, ali, como se houvesse uma instrução clara a ser seguida, né, a gente já fica ali meio apreensivo, né, sobre que tipo de instrução que tem que ser seguida, né. E aqui, novamente, né, a gente tem uma carta que é a carta da trapaça, tá? Tem a carta da trapaça. Agora, gente, vamos ser bem conspiracionistas aqui, né? Vou perguntar, tá? Sou obrigada a perguntar, tá? De repente, vou levar um processo aí, né? Mas, né? Se levar um processo, pelo menos, fico famosa. Mas vamos lá, tá? Qual o motivo, né, do filme Ainda Estou Aqui não ganhar o BAFTA? Qual o motivo? Equipe. Temos aqui a sinfonia. Opa! Aqui, bom, virou, né? Aqui eu tô falando, aqui me fica muito claro, tá? Que é como se muitos vissem o filme como um filme que tem algo a acrescentar, né? Que houve um esforço, que tem os seus méritos, tá? Mas muita gente não se conecta e não se conectou, tá? Com a energia, talvez um pouco desanimada, né? Não, sem reviravoltas, digamos assim, tá? Tem muitos aqui que prefeririam um filme com muito mais energia do que é o filme, tá? Então essa é a justificativa, tá? Por alguns votos não serem para o filme. Essa é a energia que eu estou captando aqui na mesa, tá? Tem aqui, né, como explicação aqui por a sinfonia aqui, né, para a questão da harmonia do filme estar bloqueada, é talvez uma falta de energia, né, com uma tempestade, crianças invertidas, né, universo e a fogueira, que são as explicações, tá, do que faltou, tá, no filme para outras pessoas que não são tão apaixonadas como nós neste assunto, tá bom? Então, né, ficou aqui claro pra mim, tá, que eu ainda estou aqui, não levo o BAFTA 2025. O filme que ganha o BAFTA de 2025, que filme é? Uma Rainha de Paus, novamente, né, um filme feminino, tá, então a gente já tira do rolo aí, Conclave, por exemplo, né. O que mais? 5 de paus aqui, tem conflito, tá? Tem conflito. Sinto aqui que é mais conflito com mais pessoas do que uma só, tá? Então, já temos aqui, o que mais? A lua, uma ilusão. E 7 de ouros. Tá, pode ter aqui um caminho a seguir, logo a seguir, tá? Ou uma busca por trabalho, talvez, tá? Então, tem essa energia aqui. Qual a sua opinião? O que você acha? Que filme é que ganha o BAFTA 2025, tá? Tem uma criança aqui invertida, tem peixe, dinheiro,
e tem a lua invertida. Tem aqui algo a ver com as emoções também, né? Que são decepções, tá, gente? Olha, tem 2 filmes aqui que eu sinto que podem se encaixar, né? Que seria a Substância e seria a Nora, tá? Então, a gente fica entre esses 2 filmes aqui, na minha opinião, tá? Na sua, o que você acha, tá? Este é o assunto aí. Vamos... Poderia ser o Emília Pérez? Olha, até poderia ser, mas a gente vê, né, uma rainha de paus aqui invertida, e agora, né? O que eu digo disso? O que você diz disso, tá? Então, eu continuo assim, bem indecisa, mas eu sinto aqui uma energia de Anora, tá? Posso estar enganada, porque eu também posso interpretar de outras maneiras, ok? Essa foi a leitura aqui, espero que você tenha gostado. Deixa a sua opinião, tá? Nem que seja para criticar, mas deixa a sua opinião. Até uma próxima, tchau, tchau.